Nesse encontro, nós queremos começar compartilhando um pouco o que foi para vocês o retiro e o Tríduo Sacro enquanto tal, né? Esses dias tão especiais para nós. Então, queria começar escutando vocês. Com a palavra, vocês. Padre, essa Semana Santa por completo, tive a graça de me recolher um pouco mais para viver esses mistérios e desde o domingo de Ramos, né, e durante toda a semana, me preparar em recolhimento para de fato adentrar não só ao retiro, mas ao Tríduo Santo, para desfrutá-lo, né, como de fato precisa ser. Então, conversava até com a Lua de que no próprio domingo de Ramos, a gente ali debaixo do sol escaldante que estava, a gente caminhando ali junto com a procissão e tudo mais, e a recordação do povo, né, saudando Jesus entrando em Jerusalém. Então, foi bem legal esse momento. E durante a semana nós tivemos adoração, missa, o ofício de trevas e tudo mais, né? Então, foram boas ferramentas para a gente melhor preparar e melhor nos recolher para entrar no tríduo, né? E sendo específico agora, no retiro, para mim foi bem diferente. Talvez tenha sido a primeira Semana Santa e o primeiro Tríduo Santo que eu consegui contemplar mesmo e meditar a paixão de Cristo, né? Então, algo que ficou muito marcante foi durante a madrugada, né, de quinta para sexta, da missa de Lamapés, durante a madrugada ali. A gente se propôs a fazer todas as meditações que o senhor passou, e uma por hora, né? Uma por hora ou duas por hora, assim por diante. E cada meditação trouxe um fruto muito, muito específico para cada momento, né? Mas o que mais me marcou foi que a última meditação em específico, por conta do sono, acabei que eu não consegui fazer. E no outro dia eu fiquei refletindo um pouco sobre isso e me veio sobre a passagem que Jesus vai até Pedro, Tiago e João ali. Pô, vocês não conseguiram pelo menos guardar uma hora em oração? Eu fiquei martelando essa história. Caraca, Gabriel, você não conseguiu ficar um tempinho a mais para fazer mais uma meditação só, né? Então, foi muito, muito legal para mim em particular preparar esse caminho, viver a agonia de Jesus, viver a paixão dele. A gente assistiu também a Paixão de Cristo para ajudar um pouco mais figuramente assim, na cabeça, para fixar mesmo. Então, foi um momento de mesmo assim meditar e viver a paixão de Cristo ali e tomar uma decisão firme de emenda, né? De largar o pecado, largar o próprio mundo, apesar das más inclinações, mas foi um momento muito, muito rico nesse sentido de meditação e de frutos, né? Muitos outros que deixei anotado ali, mas o que mais me marcou foi esse de uma hora aí que eu consegui terminar. Mas após isso também a Páscoa ali teve um outro sentido muito, muito diferente também, da alegria do coração de que Cristo veio, de que Cristo ressuscitou, que não nos deixou sós, né? Então foi muito bom, muito proveitoso. Agradeço demais, né, Padre Judeu? Bendito seja Deus. Obrigado por compartilhar, Gabriel. Fenomenal. Quem mais gostaria de compartilhar? O Padre, tô aqui do lado já, então. Já emenda, então, vai. Essa Semana Santa, Padre, para mim foi, talvez em quesito contemplação, eu não tenha conseguido me aprofundar tanto. Eu tive muitas obrigações acadêmicas e profissionais que fizeram a minha atenção, então eu acabei aceitando essa cruz, né? Foi um pouco diferente. Eu passei, inclusive na Sexta-feira Santa, eu tive que passar um pedaço dela, assim, fazendo trabalhos ali que precisavam ser feitos, porque tinha, né, era coisa de grupo de faculdade, o pessoal cobrando, então não tinha muito por onde correr, né? Mas eu aceitei as circunstâncias, né? Acaba sendo assim fora, né? Mas, assim, em quesito de contemplação, eu acho que o melhor momento que eu tive foi de quinta para sexta, durante a adoração,
ali foi um momento que eu fiquei mais em silêncio mesmo, contemplando. E, assim, eu sentia muito forte ali a presença de Deus, em muitos sentidos, mas eu vi que, para mim, nessa Semana Santa, o que mais me tocou não foi tanto as meditações em si, mas as coisas que Jesus me mostrava sobre mim, sobre o meu desenvolvimento, sobre coisas que eu poderia melhorar, né? Então foi um período que eu refleti muito sobre atitudes minhas, sobre maneiras como eu tenho vivido, como eu tenho pensado, como eu tenho agido, que me fizeram refletir realmente sobre os valores cristãos, os valores humanos. E, assim, para mim foi um período assim, de um amadurecimento espiritual e também, como posso dizer assim, pessoal, né? Um amadurecimento pessoal, de aceitar as circunstâncias como elas são, né? O jeito que Deus manda. Porque se eu pudesse escolher a maneira como eu queria passar essa Semana Santa, seria longe de preocupações e responsabilidades, para poder passar meditando, né? Poder passar ali refletindo, pensando, rezando, mas nem sempre a gente tem o que a gente quer, né? Então eu tentei muito mais aceitar as circunstâncias e confiar que Deus naquilo ali ia tirar algo melhor. E realmente tirou, né? Assim, foi um desenvolvimento talvez um pouco maior que eu tive sobre mim mesmo, né? Pensando sobre mim ali e a minha amizade com Cristo. Eu percebi que nessa Semana Santa, uma coisa que ficou muito marcada para mim, que já vinha ficando marcada com o tempo e com as conversas que a gente vem tendo, mas ficou muito mais marcado ali, foi sobre a amizade com Jesus, né? Então, assim, parece que para mim nada mais importa, assim, tem tanta importância quanto isso, né? Seja qualquer coisa mundana, assim, até coisas de trabalho, faculdade, enfim. Parece que nada mais importa para mim se eu não tiver uma verdadeira amizade com Jesus, né? Então eu percebi que nesse quesito da amizade foi uma coisa que se desenvolveu muito bem. Assim, foi uma graça de Deus, com certeza. Oh, que beleza! Bendito seja Deus, nossa. Muito boa, obrigado, Jonas. Então, Lua. Bom, foi uma Semana Santa bem diferente do que eu estou acostumada. Eu estou acostumada com a correria, com o barulho de um serviço da Semana Santa em si. Foi uma semana mais contemplativa, em que eu fiquei realmente mais quieta, mais na minha. Foi bem diferente, foi muito gostoso de aproveitar, porque foi uma paz, apesar das circunstâncias. Em questão do trido, foi... Não sei explicar, padre, mas, assim, apesar do cansaço, apesar de tudo, porque a gente ficou ali a madrugada inteira, meio que tentando ficar acordado, eu assim, tenho alguns problemas com comida, então, assim, eu como muito. Foi, sim, questão de fazer jejum foi muito difícil. Que toda hora eu virava pro Gabriel e falava, eu tô com fome. E, assim, doía de tanta fome. E aí juntava fome, sono, estresse, de não estar conseguindo prestar atenção no que eu tô lendo. E bem nessa hora foi o momento em que eu e o Gabriel, a gente estava acompanhando o Relógio da Paixão, também junto com as meditações. E foi bem na hora em que Jesus agoniava, o momento em que bateu mais forte ali, foi o momento em que Jesus estava agonizando no Horto das Oliveiras. E assim, foi um momento de meditação ali que eu tive de tipo assim, como que ele aguentou sofrer tudo junto do que ele iria sofrer futuramente, e eu aqui com fome, só com uma pequena dor de estômago, não tô aguentando prestar atenção. Então, assim, deu totalmente outro sentido. Eu vi a Semana Santa, principalmente o trido, de uma outra forma. As leituras e as meditações ajudaram a prestar mais atenção na celebração mesmo, no que estava acontecendo. E foi mais ou menos isso. E aí a gente assistiu também, que o Gabriel falou, a gente assistiu a Paixão de Cristo. E eu vi com outros olhos também do que tinha assistido. Então ajudou muito nesse quesito. Muito bom, bendito seja Deus. Obrigado, Lua, por compartilhar. Já vejam que experiências muito ricas, né?
Como que Deus, ele sabe sempre tirar aquilo que é o melhor para nós em cada momento. E o que é para cada um, né? Como vocês viram, foram 3 experiências diferentes, ainda que mais ou menos era o mesmo contexto, né? Porque é assim, né? A ação de Deus no nosso coração, ela é personalizada. É para cada pessoa. Ainda que estejamos na mesma circunstância, ou façamos o mesmo retiro, escutemos a mesma pregação, participamos da mesma celebração, etc. A ação do Espírito Santo sempre é personalizada. Sempre é dentro do nosso coração, né? E a gente tira uma conclusão muito importante, né? Que o que interessa mais é o caminho que Deus está realizando em mim, né? E não tanto o caminho externo, as propostas externas que me chegam, né? Então, aí pois vem a importância do discernimento, a nós irmos compreendendo para onde Deus nos está levando e deixar que Ele nos conduza, né? Hoje eu queria aproveitar essa nossa experiência aí do Tríduo Sacro e do Retiro, né? Para conectar com a Páscoa, né? Porque o Tríduo, né, começa com... É tudo muito rápido, né? Paixão, primeiro Jesus, ele é a última ceia, logo depois ele é preso, logo é julgado, no outro dia condenado, flagelado, carrega a cruz, crucificado, morto, e já no terceiro dia ressuscita. É muito rápido tudo isso, né? A gente vê 3 dias, não são nada, né? Pois passou assim, voando, né? E aí entra a Páscoa, né? Que são esses 40 dias, né? No qual Jesus ressuscitado aparece para os discípulos, vai preparando-os para a sua ascensão e depois para Pentecostes. Só que nós, cristãos, nós vivemos um drama muito grande. Porque a experiência do sofrimento nós temos, né? Todo mundo sofre. Nós podemos sofrer mais ou menos, né? Tem pessoas que sofreram muito mais do que nós, né? E pessoas que sofreram muito menos do que nós, né? Mas todas sofrem, né? Todos nós temos a experiência da morte, né? De pessoas queridas, próximas, que já partiram para a eternidade, né? Então, pois, essa parte nós conhecemos. E para nós existe uma sintonia quando nós falamos de sofrimento, porque nós pensamos no nosso próprio sofrimento, então isso nos ajuda a compreender o que é o sofrimento. Mas a ressurreição, nós não temos experiência. A não ser que vocês tenham, né? Eu, pelo menos, não tenho, né? Sei lá, de repente você tem aí uma tia que estava morta, ressuscitou e está lá em casa. Não sei. Pois é, em geral as pessoas não têm, né? Esse caso excepcional, né? As irmãs de Lázaro. Mas, além do mais, a ressurreição de Lázaro, ou qualquer outra pessoa que morreu e foi ressuscitada, né? Não é a ressurreição de Jesus, né? Essas pessoas que morreram e voltaram à vida, né? A gente até podia usar outra palavra, é uma ressuscitação, é um voltar a esta vida. Mas depois ela morre de novo, né? Então Lázaro teve o privilégio de morrer 2 vezes. Então isso foi um pouco dramático. Como é que nós vivemos então a experiência da ressurreição depois, ou seja, aqui nesta vida? Então eu queria escutar também um pouco de vocês, né? Como é que vocês pensam que nós podemos viver
essa experiência da ressurreição, já que nós não temos nem ideia do que realmente significa Cristo ressuscitado. Ô, padre, seria a experiência da ressurreição já tipo, do fim dos tempos para a vida eterna? Não. Agora, vocês, como vivem na sua vida de oração, na sua vida de cristão e tal. Porque, olha, na missa, sobretudo lá na missa da Vigília Pascal, a solene Vigília Pascal e depois a missa da ressurreição, né? E agora os seguintes domingos de Páscoa, sempre... Alegremos-nos, Cristo ressuscitou, nós agora temos que viver como ressuscitados e tal. Então, toda essa mensagem, né, da ressurreição, mas nós não experimentamos a Cristo ressuscitado, não vemos, não conhecemos, não temos ideia, não sentimos isso. A gente até pode ter algum bom sentimento em relação a celebrações ou meditações, mas ainda não é aquele sentimento do que é a ressurreição, né? Então, como que nós podemos viver a ressurreição na nossa vida, né? São Paulo colocando também um pouco mais de contexto, né? São Paulo, ele disse, né? Se nós morremos com Cristo é porque nós vamos ressuscitar com Cristo. Então, vivamos como ressuscitados. Não vou dizer como é que continua a frase, porque senão eu já vou estar dando a resposta. Padre, eu penso assim que a ressurreição aqui na Terra já seria algo espiritual, né? Então, o primeiro passo, como São Paulo fala, seria estar com Cristo, né? E São Paulo, ele fala também sobre o velho homem, né? Sobre a morte do velho homem. O velho homem somos nós, a maneira como nós agimos quando nós não buscamos a Cristo seria o agente natural, né? A maneira como a gente vence em conversão. Mas não basta só a conversão, né? Acho que é necessário, tenho certeza que é necessário também a vida de oração, a proximidade com Cristo, a vida eucarística. Então eu vejo que a ressurreição ela seria um processo, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas sim um processo de busca pela perfeição. E chega um momento que você já... A única coisa que importa para a pessoa seria o céu, né? Então, eu acho que quando você chega nesse ponto, que a única coisa que importa para você sabe das importâncias das coisas da terra, né? Para você trabalhar para ter o sustento e tudo mais, mas o seu coração está tão desapegado, tão apegado em Deus, apegado no céu, é a única coisa que você deseja. Eu acho que nesse ponto já estaria a ressurreição. Que você já se desapegou dessa terra, você levou seu espírito para Deus, né? Você vive com Cristo, então você mortificou os seus sentidos, você mortificou suas paixões e suas vontades, né? Eu acho que isso seria o morrer com Cristo, para que você viva com Ele essa nova experiência de vida e que ela vai ter uma plenitude no céu. Então eu imagino que seja isso. Muito bom, muito bom. Gabriel, você quer acrescentar alguma coisa? Padre, eu acho que eu vou de encontro com isso que o Jonas falou. Não. Vocês combinaram, aí eu tô achando que vocês combinaram. Copiando, ganhando. Não sei qual o problema. Copia, só não faz igual. Mas eu acho que o que eu complementaria, eu acho que seria a ciência, assim, o ser humano ter a ciência do que de fato essa vida de oração, essa vida sacramental. Acho que é talvez o pré-requisito para existir a ressurreição, né? Assim, dizendo hoje. E se não existir a ciência no ser humano ali de entender, talvez não, isso não aconteceria, né? E eu acho que só colocando um adendo ainda mais forte seria sobre os sacramentos, né? O que o Jonas falou sobre viver em Cristo, no meu entendimento seria viver com o coração e de verdade os sacramentos, né? E viver os sacramentos que Cristo nos deixou
é também viver com Ele, porque Ele está nos sacramentos também. Então, esses seriam 2 pontos que eu acrescentaria a mais, consolidando um pouco mais os sacramentos e sobre a ciência, né? Acho que são 2 pontos ali que talvez atualmente seriam essenciais para, de fato, viver a ressurreição, né? Muito bom, obrigado, Gabriel, fenomenal. Não sei se a Lua está aí ainda, mas... Lua, você está aí? Tô aqui, padre, mas fora isso que eles falaram, eu não faço mais ideia do que falar. Realmente eles falaram tudo. Eu queria acrescentar um aspecto que é importante nós levarmos em consideração. Então, completando a frase de São Paulo, né? Ele disse na carta aos Colossenses, né? Porque a vossa vida, a sua vida, a nossa vida, está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, uma vez que Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, agora está sentado à direita do Pai, ele levou para a eternidade a nossa humanidade, mas a humanidade já ressuscitada. Ou seja, ele já está vivendo lá aquilo que está prometido para nós. Aquilo que nós seremos, ele já é. Claro que nós não seremos igual a ele, porque além de ser homem, ele é Deus. Então essa parte nós vamos ter só enquanto participação na divindade. Mas a nossa vida está escondida em Deus com Cristo. Com Cristo. Então é em Cristo que nós vamos encontrar o sentido da ressurreição. Então, em Cristo, sobretudo na Eucaristia, mas em todos os sacramentos, né? Porque a Eucaristia é um sacramento que se pode receber frequentemente, né? Eucaristia e confissão que se complementam, mas também a Eucaristia enquanto adoração, estar com Cristo, estar diante de Cristo, né? Quando você está diante de Cristo na Eucaristia, pensar, puxa vida, Deus e Jesus está na eternidade agora. Ele está agora à direita do Pai. Então, de certa maneira, quando você está na adoração eucarística, você está na glória. Você está na glória. Porque se você está diante de Cristo e Cristo está diante do Pai, você também está no seio da Santíssima Trindade. É algo muito louco, mas é a verdade. A nossa imaginação não consegue chegar a isso, né? A gente fica pela metade, né? São coisas que não dá para imaginar. Mas pela fé nós podemos renovar, né? Realmente a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Certo? Então, viver como ressuscitados. Esse é o primeiro aspecto, vocês já falaram muito bem, então não vou insistir muito mais nisso. Mas tem um segundo aspecto que é, ok, nós temos que já viver como ressuscitados, mas nós ainda não ressuscitamos. Ainda não é o momento para desfrutar a ressurreição. Nós estamos ainda no período da purificação, meus queridos. Nós temos que lembrar aquelas formações sobre os graus da vida espiritual, né? As moradas, né? As 7 moradas, né? Ou as 3 grandes etapas, né? A via purgativa, iluminativa e unitiva, né? Então, nós estamos nas 2 primeiras ou na primeira, né? São as moradas, as 3 primeiras moradas, né? São as vias na primeira via. Então, é o período de purificação. É o período da cruz. Ou seja, de certa maneira, nós temos que viver as graças que o ressuscitado nos trouxe, a alegria de saber que Cristo já venceu, então nós já vencemos com Ele. Mas, ao mesmo tempo, saber, nós estamos no período da cruz. Nós precisamos viver com a nossa cruz. Então nós nos alegramos na cruz de cada dia. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso com outras palavras.
Por um lado, Cristo ressuscitou e venceu a morte e já está à direita do Pai, a vitória já é garantida. A vitória sobre a morte já é garantida, a vitória sobre o pecado já é garantida. Mas isso não aconteceu ainda na nossa vida. Na teologia, tem uma frase que resume isso, que diz, já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Quer dizer, tudo isso já aconteceu a nível sobrenatural, fora da história. Mas nós estamos dentro da história, então aqui as coisas ainda estão acontecendo. Cristo, com a nossa natureza humana, já venceu e já nos deu a vitória. Mas nós precisamos trilhar o nosso caminho. Nós estamos caminhando. Nós estamos na caminhada rumo ao céu. E essa caminhada necessariamente é através da cruz. Então, para resumir, na verdade, nós estamos ainda na quaresma. Oh, Marinho, período pascal, o que é isso? A celebração e tal. Muito cuidado com isso. Porque o que pode acontecer nesse período? A gente relaxa. A gente relaxa. Você vinha com uma pegada muito boa de vida espiritual na quaresma, com uma meditação forte, um desejo de fazer mais penitência, uma penitência proporcional, não, nada fora do comum, né? Uma preparação forte para a Páscoa e tal. Daí chega a Páscoa, você relaxa, não, já estamos ressuscitados, uhul! E aí você decai tudo aquilo que você avançou na quaresma. Então, aí, o único que ganhou foi o demônio. Ele te enganou. Ele te enganou. Porque ele fez pensar que você já estava na glória. Ah, não, já estou ressuscitado com Cristo. Você está ressuscitado com Cristo, mas a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E você precisa encontrá-la. Você precisa encontrá-la. Eu refaço para vocês a parábola do tesouro escondido, Mateus 13. Diz Jesus, né? O reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro escondido no campo. Ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou depois, ele imediatamente conta a parábola da pérola, né? O reino dos céus é semelhante a um comerciante de pérolas raras. Ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Então, o que significa esse vai e vende tudo que tem? É o período de purificação. Ou, em outras palavras, é o período da cruz. Se a nossa vida está escondida em Deus, nós precisamos ir e vender tudo que nós temos. Ou seja, deixar os nossos apegos, deixar os nossos próprios planos, até chegar ao ponto de deixar a nós mesmos. É o aniquilamento completo da nossa vontade baseada no egoísmo. E então fica a vontade pura, ou seja, aquela vontade já purificada de más inclinações. Aí sim, a gente pode começar a falar de ressurreição. Mas até lá, nós estamos no período da purificação. Né? Eu queria tocar esse tema para que nós não relaxemos na nossa vida espiritual. Mas ao contrário, com todas as graças que nós recebemos no período da Quaresma, e sobretudo no período da Semana Santa e o Tríduo Santo, né? Que
eles nos ajudem a que nós entramos ainda mais de cabeça nessa vida espiritual forte, nessa proposta de querer ser completamente de Deus, de não baixar a guarda, de não retroceder nem 1 milímetro, pelo menos conscientemente. Pode ser que por nossa fragilidade a gente caia, mas aí é por fragilidade, não é por opção consciente. Vou relaxar agora, estou no período pascal, agora vamos relaxar porque já somos ressuscitados, vamos curtir a vida. Não. Isso aí a gente vai deixar para o céu. Aqui nós continuamos no período da purificação. A liturgia, ela nos coloca esses tempos para que nós não nos animemos e também para que Deus nos dê uma injeção de graças especiais em certos momentos, né? Mas realmente a Páscoa é para o céu. A Páscoa é para o céu. Aqui nós estamos na Sexta-feira Santa. Bom, podemos alternar entre Domingo de Ramos e Sexta-feira Santa, para que a gente também não fique tão... Mas não é ainda o Domingo da Ressurreição, né? Nós ainda estamos nesse período de purificação. Dúvidas, perguntas, comentários? Ou deixei vocês perplexos demais? Olha, o senhor deixou a gente perplexo demais, que eu não tinha parado para pensar por esse aspecto. Agora eu acho que eu estou no domingo de Ramos ainda. Jonas, Lua, vocês querem comentar alguma coisa? Perguntar algo? Ou também Tô estão tranquilo, padre. muito perplexos? Eu também tô paraplégico, quer dizer, perfeito. Isso não é para desanimar vocês, tá? Não, nós não devemos ficar com o pensamento de assim, meu Deus, uma vida que é uma quaresma. Mas é que se nós pensamos na quaresma como um período negativo, aí sim é para cortar as veias, né? Assim, nossa Senhora, a vida é uma quaresma. Mas se nós pensamos no período de forma positiva da quaresma, né? Pois aquela purificação no qual eu vou dando os passos de purificação que Deus quer que eu dê, né? Então eu estou avançando. Não é que eu estou no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, sofrendo a mesma coisa, sem perspectiva nenhuma, né? Não. Eu tenho uma meta, que é o coração de Jesus. Eu quero que o meu coração seja igual ao coração de Jesus. Eu quero me deixar tocar, transformar por esse coração. Então, eu vou. Eu quero ler uma parte de uma poesia de Santa Teresinha. Peraí, deixa eu fazer outra gravação, porque essa já ficou longa demais. Então, esse texto de Santa Teresinha, ele é muito interessante, porque é uma poesia que ela escreveu poucos meses antes de morrer. Ela já sabia que estava muito doente. Santa Teresinha, ela morreu de tuberculose. A tuberculose, naquela época, não tinha cura, né? E, pois, o sofrimento era muito grande, né? Porque a medicina daquela época não tinha essas coisas que tem hoje em dia, né? Para diminuir a dor e tal. Então, foi bastante sofrido, né? O caminho que ela passou, né? E as carmelitas naquela época, elas tinham uma preparação para a quaresma.
Ou seja, se a quaresma é uma preparação para a Semana Santa, né, para o Tríduo Sacro, para a paixão, morte e ressurreição de Jesus, né, elas tinham uma preparação para preparação, né? Uma preparação para depois viver bem a quaresma. E isso eram 40 dias também. Né? Eram 40 dias de adoração. Eu não sei quantas horas cada uma delas fazia, né, de adoração nesse período, mas esse período na França é inverno. Em Lisieux, né, a cidade onde Santa Teresinha estava no Carmelo, né, é uma cidade muito fria, muito fria. E o Carmelo de Lisieux só tinha aquecimento colocado na sala de reunião. Ou seja, todo o resto do Carmelo, inclusive a capela, era gelado. Então Santa Teresinha fazia a adoração no coral, né, da capela, que era gelado. Né? Então, enquanto ela estava nesses dias de adoração, né, era um contraste entre o frio da capela e o coração dela que ardia de amor por Deus. Ainda que a doença estava avançando galopante. Imagina uma pessoa que já está com uma tuberculose, num frio tremendo, todos os dias, mas ao mesmo tempo o seu coração ardendo de amor por Cristo. Era algo assim inexplicável, não? Deixa eu ver se eu encontro aqui a poesia. Lady Murphy, né? Quando a gente busca as coisas, não encontra. Estou procurando no lugar errado. Então, essa poesia foi composta em 1895. Então, começa dizendo o seguinte: na noite do amor, falando sem parábola, Jesus disse: se alguém quer me amar toda a sua vida, que ele guarde a minha palavra. Meu Pai e eu iremos visitá-lo, e de seu coração, fazendo nossa casa, vindo a ele, sempre o amaremos. Cheios de paz, queremos que ele fique no nosso amor. Então, essa é a primeira estrofe, ela parafraseia Jesus, que estava falando aos seus discípulos, né? Se vocês me amam, cumpram os meus mandamentos, e eu vou vir morar no seu coração. Não só eu, mas o meu Pai e o Espírito Santo. A partir daí, as outras 17 estrofes, ela vai falar da sua experiência de amor. E o interessante disso é que, quando ela compôs a poesia, ela não foi escrevendo, ela foi simplesmente vivendo essa poesia como uma oração. E aí, pois, no último dia, ela escreveu tudo de uma vez. Ou seja, é como um fruto de algo que ela vive, ou melhor, ela vivia, agora ela está vivendo de outra maneira, né? Ela vivia aquilo que ela colocou depois na sua poesia.
Então ela diz o seguinte: viver de amor é conservar-te comigo. Verbo encarnado, palavra de meu Deus. Ah, tu o sabes, divino Jesus, eu te amo. O espírito de amor me inflama com o seu fogo. É no teu amar que eu atraio o Pai. O meu fraco coração o guarda sem reserva. Ó Trindade, sois prisioneira do meu amor. Olha que coisa extraordinária, né? Quando você ama, Deus é prisioneiro do seu amor. Ainda que o seu coração é tão pequeno e tão fraco, mas Deus quer habitar ali. Ele quer. Basta que você deixe. Ela continua. Viver de amor é viver da tua vida. Rei glorioso, deleite dos eleitos. Tu vives por mim, escondido numa hóstia. Eu quero por ti me esconder, ó Jesus. Aos amantes é necessário a solidão. Um coração a coração que dura noite e dia. Teu único olhar faz minha bem-aventurança. Eu vivo de amor. Então ela começa a descrever como é que é a relação que ela tem com Jesus. Primeiro, na Eucaristia. Depois, estrofe 4. Viver de amor não é sobre a terra. Então quer dizer que a experiência que ela está tendo, ela sabe que é só de fé. Porque o que realmente vai acontecer é depois. Mas pela fé, ainda que ela não sinta o que ela está descrevendo, ela sabe. E ao saber, ela vive. É o mistério da vida dos santos através da fé. Viver de amor não é sobre a terra. Fixar a tenda no topo do Tabor com Jesus, a nossa vida é subir o Calvário. É olhar a cruz como um tesouro. No céu, eu vou viver de alegria. Então, a provação terá fugido para sempre. Mas aqui, neste exílio, eu quero o sofrimento. Isso é viver de amor. Olha só o contraste. Olha o contraste. Então quer dizer que o coração que arde de amor não é porque está sentindo o amor. Ela não sentia. Ela não estava sentindo o que ela estava descrevendo. Ela o estava experimentando pela fé. E a fé, ela é nua e crua. Ela não toca os sentimentos. Você não sente, mas você sabe. A fé, quando ela é real, profunda, te dá uma certeza, não só um desejo. Então, Teresinha, ela repete isso, né? Não vai ser aqui na terra o nosso Tabor. É na eternidade. Aqui na terra é o Calvário, é a cruz. Estrofe número 5. Viver de amor é dar sem medida. Sem reclamar recompensa aqui embaixo. Ah, sem contar eu dou, bem segura de que quando se ama não se calcula. Então ela não fica contando o que deu, o que não deu. É dar tudo. Ao coração divino, transbordante de ternura, eu dei tudo. Levemente eu corro, nada mais tenho senão a minha única riqueza, viver de amor. Estrofe número 6. Viver de amor é banir todo medo, toda lembrança das faltas passadas. Dos meus pecados não vejo mais do que vestígios. Num instante, o amor queimou tudo. Chama divina, ó docíssima fornalha. No teu lar eu fixo a minha morada. É nos teus fogos que eu canto livremente, eu vivo de amor.
Bom, a poesia segue, depois eu passo para vocês uma cópia dela. Vou passar o original em francês, caso vocês queiram ler, com as traduções. Mas eu quero, aqui no final, ler pelo menos as últimas 3. A partir da estrofe número 13. Viver de amor, que estranha loucura. É um mundo que me diz que eu estou louca. Ah, deixa de cantar, não desperdice os teus perfumes, a tua vida. Saiba empregá-la de modo útil. Amar-te, Jesus, que perda mais fecunda. Todos os meus perfumes são teus, sem retorno. Eu quero cantar ao sair deste mundo, eu morro de amor. Claro, ela sabia que ela estava morrendo. Ela sabia que estava muito perto o encontro tão desejado. Estrofe 14. Morrer de amor é um martírio bem doce, e é aquele que eu desejaria sofrer. Ó querubins, afinais as vossas liras, pois eu sinto que o meu exílio está terminando. Chama de amor consome-me sem cessar. Vida de um instante, teu fardo é bem pesado. Divino Jesus, realiza meu sonho, morrer de amor. E finalmente a última estrofe. Morrer de amor, eis a minha esperança. Quando eu vir romperem-se os meus laços, meu Deus será minha grande recompensa. Não quero possuir outros bens. Do seu amor quero ser abrasada. Quero vê-lo. Quero unir-me a ele para sempre. Eis o meu céu, eis o meu destino, viver de amor. E ela está vivendo isso agora, né? Mas para chegar a dizer isso como poesia, nós precisamos ver a vida como esse doce calvário, esse levar a nossa cruz. A cruz que se manifesta de muitas maneiras. Pode ser uma cruz do nosso caráter, do nosso temperamento, a cruz dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, a cruz do namorado, namorada, do noivo, da noiva, do filho, da filha. Pode ser a cruz do trabalho, pode ser a cruz da saúde, pode ser a cruz do vazio das coisas que nós fazemos. A cruz pode se manifestar de muitas maneiras, inclusive ir variando durante o dia e durante os dias. Ah, mas a cruz ela passa a ter um valor extraordinário quando nós vemos nela a mão de Deus ressuscitado. A mão de Deus ressuscitado. Cristo ressuscitado está ali na minha cruz. Ele permite que essa cruz aconteça para que eu possa ir me purificando. Então eu vou vivendo de amor já nesta vida. Eu não deixo para viver de amor na eternidade. Eu começo a viver aqui. Ainda que aqui eu não sinto esse amor. Bom, de vez em quando Deus até permite bons sentimentos. Nós falamos, né, sobre a consolação, desolação. Mas que nós não busquemos as consolações. Elas vão vir quando Deus quiser e Deus nos entrega. Que nós continuemos. Não nos desanimemos e não nos desesperemos. Então, tomara que esse período pascal seja para vocês um período de grande renovação, no qual vocês possam vivê-lo como ressuscitados, tendo a certeza que Cristo venceu e que a sua vitória já está no céu, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas nós vivemos como crucificados. Nós vivemos no Calvário, nós vivemos carregando a nossa cruz, mas carregando a nossa cruz com alegria, de que quem nos está ajudando a carregar é Cristo ressuscitado. Bom, pessoal, essa era a mensagem para hoje. Tomara que lhes tenha ajudado. E então, pois, nos vemos aí no nosso próximo
encontro que, se Deus quiser, vai ser na semana que vem, sábado 25, caso vocês possam. Aí eu coloco mensagem no grupo e nós combinamos, tá ok? Agora eu vou dar a bênção para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, lhes abençoe, lhes guarde, lhes proteja de todo mal, lhes ajude a estar cada vez mais perto do Senhor e de Nossa Senhora. Que essa bênção lhes encha da esperança sobrenatural para viver de amor, ainda no meio das nossas pequenas ou grandes cruzes, confiando de que Cristo ressuscitado, Ele tem a nossa vida escondida junto com Deus, mas Ele já está aqui, nos ajudando a carregar essa pequena ou grande cruz, para que nós nos purifiquemos e chegamos à eternidade. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal! Muito bom, galera!